O West Ham recusou, é isso mesmo, a equipe do West Ham recusou a proposta que o Flamengo fez pelo jogador Lucas Paquetá. É isso que você vai conferir no vídeo de agora. Antes, inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que aqui você encontra vídeo, react, live e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Nesse vídeo, react aqui do canal da ESPN Brasil. Créditos na descrição. Vamos conferir agora todas as informações. Não, hoje, agora mais cedo, o Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis, a parte de objetivos. Então, essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo, porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45, você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então, a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, eu estou tentando confirmar, mas não me surpreende, porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então, é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos daquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta. Porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato, dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele, no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato, né? Essa é uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então, essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto, porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham, ou do que pede o West Ham, o Flamengo passava a imagem, a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque Entre o jogador e o Flamengo já está tudo acertado. Cerca de 4 anos de contrato. Falta apenas aí a negociação entre Flamengo e a equipe do West Ham. A equipe do West Ham pede 45 milhões de euros e o Flamengo aí fez a proposta de 35 fixo mais 5 milhões em bônus. o técnico português no Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito. Foi a primeira proposta, né, do Flamengo. Vamos ver agora a resposta, o pronunciamento aí dos dirigentes do Flamengo quanto a essa negativa da equipe do West Ham. Acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação. Que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também
10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar para o Brasil. Aí o Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo, a questão do Paquetá. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Então, Paquetá mas deixou tem, muito claro mas tem alguém para o querendo Flamengo, pagar mais de 40 para o milhões de West. euros? Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa aqui reforçar que, por mais que ele queira sair, por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham, e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então, nesse ponto, a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo, apesar dessa recente negativa. E até foi se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, do Chelsea, que é um suposto interesse no Paquetá. É isso aí, pessoal. Paquetá quer voltar para o Flamengo. O Flamengo já tem um acordo com o jogador, porém, a primeira proposta aí, o West Ham recusou, beleza? Cresce na descrição aí para o canal da ESPN Brasil. Você que não é inscrito, aproveita aí para se inscrever, deixa seu like e deixa aqui um comentário de onde você assistiu esse vídeo. Forte abraço e até mais.